Vamos iniciar o curso, né? A formação de pregadores com a palavra Romanos 10, no versículo 14. Diz assim: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Palavra do Senhor. Então, a gente vê aqui que a palavra de Deus está falando da importância da pregação da palavra, né? Da importância dessa missão, desse ministério da pregação da palavra. Se não tiver quem pregue, como ouviram a palavra de Deus? Se não tiver quem se coloque à disposição desse ministério, como as pessoas vão conhecer o próprio Deus, o Deus verdadeiro, através da sua palavra? Tem uma palavra que diz assim, que a fé vem da escuta da pregação da palavra. Então, é preciso escutar a palavra para que a fé chegue ao coração do homem. Nós estamos aqui porque outros pregaram para nós. Outros foram instrumento de Deus, pregaram a palavra de Deus para nós, e aí nós chegamos até aqui. Então o Senhor chama pessoas para que possam pregar, né, a sua palavra. Esse ministério às vezes pode causar um certo receio em nós. Por quê? Porque nós vamos estar falando em nome de Deus, porque vai ser preciso se expor, principalmente para quem é mais tímido, para quem não gosta de falar em público, para quem não gosta de se expor. Mas a gente vê aqui que é algo necessário. Alguns tiveram que vencer a sua timidez, as suas misérias, e nós estamos aqui por causa deles. No catecismo da Igreja Católica, falando do segundo mandamento, que é honrar, né, não usar em vão o santo nome de Deus, vai dizer no parágrafo 2145: o ato da pregação e o ato da catequese, porque na catequese existe a pregação da palavra, né? O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, a igreja está incluindo, né, o ato da pregação, a catequese, ou seja, esse ministério de pregação dentro do segundo mandamento, que é honrar o santo nome de Deus. Por quê? Porque a pregação, ela deve ser feita em espírito de adoração. Se ela não for feita respeitando, né, o santo nome do Senhor, honrando esse santo nome, se ela não for feita em espírito de adoração ao Senhor, eu me coloco, apesar das minhas misérias, das minhas limitações, apesar muitas vezes da minha timidez, né, das minhas inseguranças, eu me coloco à disposição do Senhor para levar a sua palavra. Vamos ver alguns exemplos de chamados, né, do Senhor. Vamos pegar aí Êxodo 4, de 10 a 14. Êxodo 4, de 10 a 14, nós vamos ver aí um dos exemplos, né, de chamados do Senhor na história da salvação.
Então, Êxodo 4, de 10 a 14, fala do chamado de Moisés, né? Diz assim: Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-me: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás a dizer. Palavra do Senhor. Então a gente vê que no chamado de Moisés, Moisés não é escolhido para uma missão dada pelo Senhor. Ele se sente sem capacidade. Ele olha para as suas limitações e diz: ah, eu não sei falar. É como se dissesse assim: eu sou gago, eu tenho a boca e a língua pesada, eu não sei falar direito. E aí Deus questiona, esse pensamento dele. Quem foi que deu a boca aos homens? Quem fez o homem dessa forma ou de outra forma? E diz: vai, pois eu estarei contigo quando falares. Para pregar a palavra de Deus, a gente precisa ter essa certeza. Na verdade, humanamente, a gente acha que Deus chama aqueles que são mais soltos, que tem mais capacidade de falar em público, mas na realidade não é assim. Deus chama os tímidos, Deus chama, como chamou Moisés, aqueles que têm a língua pesada. Deus chama aqueles que não gostam de se expor em público. Deus chama estes. Porque a palavra diz que a escolha de Deus não tem nada a ver com o que o mundo pensa. A escolha de Deus é uma loucura para o mundo. E de uma certa forma também para que a gente possa compreender que nós não temos méritos diante de Deus. Também para que a gente possa ver o nosso nada, as nossas misérias, as nossas incapacidades, e ver o quanto Deus é capaz de agir. Somos vasos de barro, vasos de barro, mas carregamos em nós essa riqueza que é o próprio Deus. Então vai, pois eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás a dizer. Então as moções do Espírito Santo, quando nós vamos pregar a palavra, nos serão dadas. Agora, para chegar aí, eu vou precisar fazer a minha parte. A minha parte vai ser o quê? Primeiro, dizer sim ao chamado. Segundo, se colocar como instrumento nas mãos do Espírito Santo. Mas aí é outra parte. Vamos ver outro chamado. Isaías 6, 3. Isaías 3. Não, desculpa. Isaías 6, 6. Em Isaías 6, vamos ler a partir do versículo 5. No versículo 5, Isaías vai dizer assim, Isaías 6, a partir do versículo 5, ele vai dizer: ai de mim. Ele está vendo a manifestação da glória de Deus. Deus está se manifestando a ele. E aí Isaías diz: ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com o povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o
o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado os teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai. Palavra do Senhor. Na verdade, não há nenhuma dignidade em nós, nenhum mérito, quando nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Não há. Por que estamos aqui? Porque o Senhor nos escolheu. Ele olhou para o nosso nada, para as nossas misérias, e Ele se sentiu atraído por essas misérias e nos escolheu. E aí Isaías se coloca assim: eu estou perdido. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, mas eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu convivo também com um povo, né, impuro, de lábios impuros. Mas o Senhor toca com o seu poder nos lábios dele, tira o seu pecado e apaga a sua falta. Ou seja, o Senhor nos purifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a graça, a capacidade de nosso nada ser instrumento dele. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16, né, 16 a 17, diz assim: São Paulo vai dizer: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse da minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Palavra do Senhor. Veja, não é para nós algo opcional evangelizar. Não é para nós. Todo batizado é chamado a evangelizar. Todo batizado é uma testemunha de Cristo. No santo batismo que nós recebemos o Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo, toda a graça que nós precisamos para anunciar o Evangelho, para testemunhar Jesus diante dos homens. E aí São Paulo diz de maneira bem clara aquilo que tem naquela música, né? Que a gente falava ontem de Padre Jonas, né? Meu direito é não ter direito algum. Nosso direito é não ter direito algum. Por quê? Porque às vezes a gente pode cair na tentação de pensar: ah, mas eu prego a palavra de Deus, eu sou um missionário, eu sou um evangelizador, então eu não vou ficar doente, eu não vou ter dívida, eu vou ter problemas, minha família vai ter problemas. Vamos e temos. Porque esse mundo é imperfeito, o céu não é aqui. São Paulo vai dizer: quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Mas o perfeito ainda não veio. E o perfeito disse para a gente que no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Verdadeiramente, se a gente olhar para a nossa fraqueza, a gente vai dizer: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho forças. Mas em Atos 1:8 vai dizer o quê?
derramarei sobre vós o Espírito Santo e vos darei força, e sereis as minhas testemunhas. O Senhor nos dá força. Porque Efésios 6 vai dizer o quê? Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, não é. É contra os espíritos malignos espalhados nos ares, que o tempo inteiro vão estar tentando nos derrubar. Se não conseguir de uma forma, vai tentar de outra, mas não vai parar de tentar nos derrubar. Mas é a força do Espírito Santo que nos coloca em pé. Então, se a gente vê em Mateus 10, 8, Jesus vai dizer assim, quando Jesus envia os discípulos, né? Ele dá as recomendações, né? Em Mateus 10, né? 8. E aí uma das recomendações que Jesus dá para a gente é o seguinte: recebeste de graça dai. Nós não podemos achar que Deus foi nos pegar lá, né, no fundo do poço, numa vida vazia, sem sentido, na lama do pecado, na maioria das vezes, simplesmente para que nós pudéssemos provar da misericórdia, do amor de Deus, da bondade de Deus, e fôssemos viver o céu aqui, felizes com o nosso Deus. Não. Tem uma palavra que diz que a vida do homem sobre a terra é uma batalha, é uma luta. E São Paulo vai falar dessa luta que a gente trava todos os dias. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Ou seja, o pregador também precisa ter consciência das suas misérias. Precisa ter essa consciência. Porque na hora que ele cair, ele não pode ficar no chão. Ele precisa levantar e pedir perdão ao Senhor e recomeçar. Ai de nós se não recomeçarmos. O destino será o inferno, né? Porque Jesus deixou bem claro dizendo que só vai receber a coroa da vida quem perseverar até o fim. Então, se eu estou perseverando agora, mas eu deixar que as ondas, né, contrárias, inclusive os inimigos espirituais, me derrubem, como eu vou receber a coroa da vida? Como eu vou perseverar até o fim? Então, é reconhecer a nossa fragilidade humana, que a gente tem que lutar contra o nosso homem velho, nossa mulher velha, mas a palavra diz também que o justo cai 7 vezes, né? Vamos precisar recorrer, né, a Deus, pedir piedade, misericórdia, perdão, Senhor, porque pequei, e os sacramentos. Então, essa recomendação, quando Jesus ele envia os 12, né? Esses são os 12 que Jesus enviou em missão, né? Ele dá as instruções. Ele diz, né, como será? Ide antes as ovelhas que se perderam à casa de Israel. Quantas pessoas estão perdidas, gente? Eu fui uma delas. Eu já fui uma delas. Mas alguém pregou para mim. Alguém me acolheu. Alguém intercedeu por mim. Alguém curou as minhas feridas. Alguém me formou. Alguém me pastoreou. A mesma coisa vocês. Todos nós. Então, ide até a quem? As ovelhas perdidas, sim. Aqueles que estão perdidos, sem esperança, sem sentido na vida, sem provar do amor de Deus que nos faz viver. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Nós precisamos fazer o quê? Anunciar isso aqui, que o reino dos céus está próximo. E aí o Senhor vai falar dos dons que Ele vai dar, né? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios.
E aí no final ele diz, ele conclui, quando ele fala de todos esses dons do Espírito, né? Dons de cura, dons de libertação, dom da palavra, ele conclui dizendo o quê? Recebeste de graça dá. A gente nunca pode perder de vista isso aqui. O missionário, ele não pode perder de vista isso. Eu recebi de graça, mas eu preciso dar de graça. E é por isso que os santos, eles provaram tanto desse amor e dessa misericórdia de Deus, que eles tinham um ardor missionário muito grande. Eles tinham sede de almas para Deus. Eles faziam tantas penitências, tantas orações, tantas missões, tantas coisas para levar almas para Deus. Para realizar esse chamado da pregação da palavra, nós precisamos desse ardor missionário. E onde é que eu vou conseguir esse ardor missionário? De que forma? A fonte é o Espírito Santo. Inclusive é o Espírito Santo que vai nos dar não só a capacidade, mas a força, a sabedoria e a força. Porque muitas vezes vai ser uma batalha contra a nossa própria timidez, né? A nossa própria limitação. E o que é que eu preciso? Da minha parte. O que é que eu preciso da minha parte? Deus está mostrando para a gente vários chamados, né? Ele está, São Paulo está dizendo, ai de mim se eu não evangelizar, né? Mas aí da minha parte, primeiro dizer sim ao chamado. Primeira coisa, quando Deus chama, eu digo sim. Como a Virgem Maria, o chamado da Virgem Maria, uma adolescente, ela não compreendia como é que vai acontecer isso, né? Eu não conheço o homem, como? Parece uma loucura, como é que isso vai acontecer? Mas ela disse o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Como foi o sim de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. A mesma coisa, a primeira coisa é o pregador dizer sim ao chamado e dizer, faça-se em mim, Senhor, segundo a vossa vontade. Tudo a vossa vontade. E confiar. Mas para ter essa unção, esse ardor missionário, essa força do Espírito Santo para pregar, eu preciso fazer a minha parte. A minha parte vai ser o quê? Principalmente vida de oração e sacramental. E vida sacramental. Primeira coisa. Depois que eu digo sim ao chamado, eu tenho que ter vida de oração, senão eu não vou me sustentar, que a batalha é grande. E vida sacramental. De maneira especial, Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, e o sacramento da confissão. Porque somos pecadores. Quanto mais a gente puder ir, melhor. Então, além da vida de oração e sacramental, eu vou precisar também de quê? Confiança filial. Confiar. Confiar que o Senhor vai falar, como Ele disse. Eu estarei contigo. Eu falarei através de ti. Preciso de humildade, porque eu não vou passar a mim mesmo. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Essa parte é minha. Eu preciso estudar a Sagrada Escritura. Eu preciso todos os dias me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso estudar o catecismo da Igreja Católica, o magistério da Igreja. Eu preciso acolher a tradição da Igreja. Então, eu preciso estar em afinidade com a palavra de Deus, com o magistério da Igreja. Porque se eu não tiver, eu vou falar aquilo que é achismo, aquilo que é o mesmo, que eu penso, que eu acho. E o pregador não pode. Ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele não pode proclamar nada contrário à palavra de Deus, nem contra a doutrina da igreja. Senão ele está pregando
O Cristo crucificado, ele está pregando a si mesmo. Então requer de nós o quê? Estudo da palavra. O Espírito Santo vai me usar, se eu fizer essa parte que é minha, do estudo da palavra, do estudo do magistério da igreja, né? Além disso, a humildade de saber, né, que nós não somos nada, nós realmente não temos a capacidade humana, mas Deus vai agir através de nós. Se nós lembrarmos quando Jesus chamou uma pessoa para segui-lo, e aí ele diz assim para Jesus: Senhor, o meu pai faleceu, deixe que pelo menos eu enterre, né? Meu pai. Jesus diz assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso quer dizer que nem sempre você vai pregar a palavra de Deus quando tudo está maravilhoso na sua vida. Que nem você vai pregar a palavra de Deus quando não vai ter tribulações, não vai ter tentações, não vai ter provações, não vai ter momentos difíceis, entende? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas deixam de servir a Deus, de buscar a Deus, porque estão com um problema. Se afastam, inclusive da missão. Somos missionários, ainda que passando por dificuldades, tribulações, provações e tentações. Pregamos o Cristo crucificado. É o que São Paulo diz. É esse Cristo que nós pregamos, o Cristo crucificado.